Hoje, dia 18 de fevereiro de 2021, quinta-feira, às 14h43, o Malafaia, ele tuitou, ele comentou o caso desse deputado preso aí, o Daniel Silveira, e ele diz assim no Twitter dele: alerta à Frente Parlamentar Evangélica. Deputado evangélico que votar em favor desta aberração jurídica, olha como é que ele fala, de manter um deputado preso por suas falas, ele esquece a natureza da fala, né? Esquece não, ele sabe, ele só não menciona. Vou denunciar aos evangélicos para nunca mais ser votado por nós. Aí os evangélicos, enfim, quanto aos deputados, eu não sei o que vai acontecer, mas pelo menos os evangélicos que não são deputados, que votam, não deixe de votar em ninguém porque votou a favor da prisão, porque a prisão é legítima. Olha o que o Malafaia diz aqui. O que está em jogo é o Estado Democrático de Direito. Absurdo, ele diz. Sim, o que está em jogo é o Estado Democrático de Direito. Mas o Estado Democrático de Direito está em jogo não é porque o senhor Daniel Silveira foi preso. É o contrário. Ele foi preso justamente porque ele, na fala dele, coloca em jogo o Estado Democrático de Direito. Agora, Malafaia não sabe disso? Sabe. O dogmatismo do Malafaia não é um dogmatismo que prejudica ele. Não é. Ele consegue manipular essa coisa. Ele tem um lado dele que é dogmático, no sentido das crenças, no sentido de que ele acha que conhece a verdade absoluta, porque o dogmático acha que conhece a verdade absoluta. E é um problema. Jesus, no sentido espiritual, é a verdade absoluta. Para mim é. Mas eu não posso pegar esta verdade absoluta e fazer juízo de outras coisas que não tem a ver com a minha espiritualidade. Eu não posso entrar, por exemplo, no âmbito da política, que envolve tudo e todos, né, com a minha verdade absoluta, de maneira totalmente acrítica, e simplesmente chegar a tomar decisões como um cidadão dotado de direitos e de deveres. Eu vou às urnas e voto em pessoas que ameaçam o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito, né, que fomentam a violência e que ainda citam o nome de Jesus e palavras de Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Esse dogmatismo faz mal para as pessoas. Porque, no fundo, quando o Bolsonaro falava ou fala ainda, conhecereis a verdade vos libertará, o Malafaia não acredita que ele está aplicando aquela palavra de maneira correta. Até porque o Bolsonaro não sabe nem o que isso significa. E muitos dos crentes também não sabem. É por isso que votam nele. E o que o Malafaia fez aqui é simplesmente o que ele sabe fazer muito. Ele mente, ele distorce as coisas. Porque a impressão que dá é que realmente o Estado Democrático de Direito está ameaçado porque o cara lá foi preso. Não, ele foi preso porque ele, na fala dele, ameaça o Estado Democrático de Direito. Tá? É o contrário. E, enfim, agora a pergunta que eu faço é: e este homem, Malafaia, por que ele faz isso? Por interesse próprio. E uma pergunta para os crentes que ainda acreditam em Malafaia. O Malafaia pregando, surge da boca dele palavra de Deus? Então, o que é palavra de Deus? A primeira coisa que a gente tem que entender por palavra de Deus é que Cristo é a palavra de Deus. Mas tem um conceito também de Bíblia como palavra de Deus. Aí eu vou dar um exemplo aqui de uma passagem em Mateus capítulo 4. Eu chamo de a hermenêutica diabólica. A hermenêutica é a ciência da interpretação. No caso, a hermenêutica bíblica, né, é a ciência da interpretação bíblica. O diabo tem a hermenêutica dele, né, porque ele chega em Jesus no deserto e ele cita a Bíblia para Jesus. Ele cita, no caso, a Bíblia no tempo não existia o Novo Testamento, é o Antigo Testamento. Esse conceito de Bíblia como palavra de Deus no Novo Testamento se refere sobretudo, ou primeiramente, ao Antigo Testamento. Pode estender também para o Novo, não tem problema. Mas no caso aqui, Satanás cita para Jesus o Antigo Testamento.
Aí eu pergunto assim, saiu palavra de Deus da boca de Satanás? Aqui, ó, o que está escrito aqui, ó. Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo de Deus o impeliu, ele foi para o deserto, ali ele jejuou, passou 40 dias, 40 noites, orou, orando e jejuando, enfim. E lá ele teve um encontro com esta figura bíblica chamada Satanás. E ele diz assim para ele, na segunda tentação, em Mateus, a ordem é um pouco diferente, está na segunda tentação aqui. Ele diz assim, a partir do versículo 5, diz assim, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui do pináculo do templo para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Isso aqui está lá escrito no Salmo 91, versículo 11 e 12. Salmo 91, então Satanás faz uma aplicação aqui do Salmo 91. Aí eu pergunto, qual era a intenção de Satanás? Porque para você dizer que emerge a palavra de Deus da boca de uma pessoa, não é pela mera formalidade das palavras que você tem que dizer que o que sai da boca dele é a palavra de Deus. Não. Ainda que na inocência alguém creia nisso. Ou surta até um efeito bom na vida da pessoa que escuta, por causa da inocência. Porque se você conhecer a pessoa, Jesus conhecia, sabia quem era Satanás. Satanás é o contrário de Cristo, Cristo é o contrário de Satanás e de todos nós. Ele discerne o espírito dele, então ele discerne também a intenção, porque o que vale não é a mera formalidade das palavras. Por exemplo, conhecereis a verdade vos libertará. Tá, qual é a intenção de quem fala isso? É isso que você tem que analisar. É isso que a gente tem que analisar. Para dizer bem assim, este cara prega a palavra de Deus. Porque tem gente que acredita, esse povo que acredita que Malafaia ainda prega a palavra de Deus, é gente que acreditaria nas palavras do diabo aqui como a palavra de Deus. Não, a intenção dele era o quê? Fazer com que Jesus se jogasse do pináculo do templo? Se cometesse suicídio? Aí Jesus responde ele aqui o seguinte. Também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Aí continua aqui a terceira tentação, mas para nós aqui no momento não importa. Então, pregar a palavra tem a ver com a intenção do coração de quem prega. Não é simplesmente citar formalmente as palavras. Tá? Não é. Então a gente não pode cair nessa enganação. As pessoas têm que entender. Tem que entender. Malafaia é o cara que sempre falou mal do isolamento. Ele, como muitos outros pastores aí, pastores grandes e pequenos, pastor, eu coloco entre aspas, porque gente assim não é pastor. É pastor entre aspas, não é pastor. Pastor morre pela ovelha. Né? Esse cara, ele mata as ovelhas, é a mesma coisa que matar, porque você falar mal do isolamento, né? Do isolamento social, que é quando é a única arma que se tem antes de chegar a vacina, e ainda está sendo, porque a vacina tá lento demais o negócio, o processo aqui, né? E fazer como ele fez, ficar falando mal do isolamento, ficar criticando as decisões do governo, defendendo o Bolsonaro, um pastor, um pregador da palavra, um suposto pastor que defende o Bolsonaro, levou o Bolsonaro na igreja dele. Gente, não dá para acreditar numa pessoa dessa. Malafaia trabalha com a mentira. Eu disse em vídeo anterior que o bolsonarismo se estabelece na mentira. É na voz da serpente do Jardim do Éden, na enganação. E é de fato. E qualquer pastor ou crente que não seja pastor, mesmo ou padre, que se aproxime disso, também se entrega à mentira, à filha de Satanás, que o diabo é o pai da mentira. Malafaia está mentindo e ele sabe que ele está mentindo. Quando ele distorce a palavra para arrecadar dinheiro das pessoas que são teológica e biblicamente inocentes, digamos assim, e espiritualmente carentes, quando ele faz isso, ele mente, ele manipula. É o que ele está fazendo aqui. É o que eu falo, ó, é um problema quando a pessoa é inocente, dogmatizada, e ela pega esse dogmatismo
no âmbito da religião e leva, transforma num ato político de ir lá na urna, votar 17, por exemplo. No caso, o Malafaia está fazendo não por enganação, é o contrário, ele está enganando as pessoas. Ele tá usando da ignorância das pessoas. Isso aqui ele também está transformando num ato político, porque veja bem o que ele escreve aqui. Reclama da prisão, né? Essa aberração nada. Quer discutir com juristas que estão fazendo a hermenêutica jurídica e a interpretação da lei e a aplicação? Quer discutir com ele? Malafaia. Acha que esses juristas são o quê? Os crentes que você manipula? Olha só, aí ele diz aqui, vou repetir, o que está em jogo é o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito está em jogo. Quem colocou ele em jogo foi o senhor Daniel Silveira, e por isso ele foi preso. Você, crente, que ainda acredita em Malafaia, não caia nessa. E você que é crente ou não crente, espalhe esse vídeo, se inscreve nesse canal, dê like para que o algoritmo do YouTube faça a leitura e recomende esse vídeo para que ele se espalhe por aí. Tá? As pessoas têm que entender o que é a hermenêutica satânica, ou seja, a interpretação satânica. Não tem a ver, a palavra de Deus não é a mera formalidade, eu posso citar a Bíblia toda. Dependendo da minha intenção, é muito mais palavra do diabo ou palavra minha mesmo, porque se as intenções são apenas para manipular e para eu tirar proveito disso, então não é a palavra de Deus. Porque Deus encarna em Jesus, vou falar de novo da revelação, é o ponto final da revelação de Deus ao homem, é a encarnação do verbo, da palavra em Cristo. Tá? E Cristo morre pelo outro, inclusive pelos inimigos. Isso é o Evangelho. E isso é inegociável. Inegociável. Tá? Então, dê like no vídeo, passa o vídeo para frente, se inscreve no canal. Tchau.